Imagine o som ensurdecedor da chuva batendo em um telhado de zinco furado, enquanto você corre para espalhar baldes pela casa, tentando salvar o pouco que resta dos seus móveis. Essa era a madrugada de Maria, uma mulher de 34 anos que, com as mãos ressecadas pelo uso excessivo de água sanitária e o cabelo preso em um coque apressado, olhava para os 3 filhos dormindo amontoados em um colchão úmido. No bolso da sua calça jeans desbotada, um papel amassado trazia o aviso de despejo que tirava seu sono e esmagava sua dignidade. Ela era apenas mais uma mãe solteira invisível nas estatísticas da periferia brasileira, destinada a uma vida de escassez e humilhação. No entanto, hoje Maria não mora mais naquele barraco onde o cheiro de mofo ditava o ritmo dos dias. Ela está sentada na sala do seu próprio apartamento, com as chaves na mão e a escritura assinada. Algo que parecia matematicamente impossível para quem mal conseguia fechar o mês. O que mudou não foi um prêmio de loteria ou uma herança inesperada, mas sim a descoberta da técnica do envelope secreto. Um método simples e quase primitivo que desafia todas as regras dos bancos e que permitiu que ela acumulasse o valor da entrada da sua casa própria em um tempo recorde. Antes de eu te mostrar como o segredo guardado dentro de um envelope comum mudou o destino dessa família, eu quero te fazer um convite especial. Se você acredita que histórias reais como a da Maria podem inspirar outras mulheres que hoje se sentem sem saída, deixe o seu like e se inscreva no canal. O seu engajamento ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa de esperança agora mesmo. Eu também quero muito saber quem está aqui comigo, então escreva nos comentários de qual cidade e estado você está acompanhando essa trajetória. Além disso, se você conhece alguém que venceu obstáculos impossíveis, ou se você mesma tem uma história de superação para contar, deixe sua sugestão aqui embaixo para os próximos vídeos. Para entender como Maria chegou ao topo, precisamos olhar para o fundo do poço onde ela estava ancorada. Aos 34 anos, a rotina dela era um ciclo interminável de sobrevivência que reflete a realidade de milhões de lares brasileiros chefiados por mulheres. Maria trabalhava como faxineira terceirizada, saindo de casa antes do sol nascer para encarar 2 ônibus e um trem, apenas para garantir um salário mínimo que mal cobria o arroz e o feijão. Suas mãos, marcadas pelo contato constante com produtos químicos pesados e pela falta de um hidratante simples, eram o testemunho físico de um esforço que parecia não ter retorno. Ela vivia em uma ocupação na periferia, onde o esgoto a céu aberto e a fiação exposta eram o cenário cotidiano de seus 3 filhos. No Brasil de hoje, onde o custo de vida dispara e a insegurança alimentar bate à porta, a situação de Maria não era uma exceção, era a regra. A humilhação de ver a água da chuva escorrer pelas paredes e o medo constante de não ter onde colocar as crianças no dia seguinte eram dores compartilhadas por vizinhas que, assim como ela, já tinham aceitado a pobreza como um destino imutável. O aviso de despejo colado na porta de madeira compensada não foi apenas um papel legal, foi o lembrete brutal de que o sistema não foi feito para pessoas como ela prosperarem. Maria, em seus dias de limpeza em apartamentos de luxo no centro da cidade, tornou-se uma observadora silenciosa. Enquanto esfregava o porcelanato de salas que custavam mais do que ela ganharia em 10 anos, ela percebeu um padrão estranho. Os patrões, donos de fortunas que ela nem conseguia mensurar, não ostentavam o dinheiro da forma que ela imaginava. Eles eram meticulosos. Ela via cadernos de anotações, pequenas caixas de controle e uma disciplina quase militar com cada centavo que entrava e saía. Enquanto isso, na sua comunidade, o pouco que sobrava era gasto em pequenas fugas da realidade, como um lanche rápido ou uma roupa nova para aliviar a tristeza de ser pobre. Maria começou a questionar por que o sistema facilitava o crédito para quem já tinha tudo e sufocava com juros abusivos quem só queria um teto. Ela percebeu que a desigualdade não era apenas falta de dinheiro,
mas uma arquitetura feita para mantê-la correndo em uma roda de hamster. A raiva que sentia da precariedade do seu barraco começou a se transformar em uma clareza cortante. Se ela continuasse seguindo as regras de quem a queria invisível, ela nunca seria dona da sua própria vida. Foi nesse despertar de consciência que ela decidiu que não aceitaria mais as migalhas do sistema. O ponto de ruptura não aconteceu de forma silenciosa. Foi em uma terça-feira de fevereiro, quando o céu de São Paulo desabou em uma daquelas tempestades que fazem a periferia prender a fôlego. Maria estava no trabalho, terminando de encerar o chão de uma empresa de advocacia, quando o celular tocou. Era o vizinho avisando que a força da enxurrada tinha derrubado parte do muro de contenção atrás do seu barraco e que a água estava invadindo tudo. O pânico subiu pela garganta. Ela correu, ignorando o cansaço, pegando 3 conduções sobre chuva pesada, rezando para que seus filhos estivessem seguros. Quando chegou, a cena era de guerra. Seus filhos estavam em cima da mesa de madeira bamba, com os pés encolhidos enquanto uma água barrenta e fétida tomava conta do chão. O aviso de despejo, que antes era apenas uma ameaça no papel, agora parecia uma sentença de morte. O dono do terreno apareceu pouco depois, sem um pingo de empatia, dizendo que não ia gastar 1 centavo em reparos em um lugar que ela já deveria ter desocupado. Naquela noite, enquanto tentava secar o pouco que restou com o rodo velho e o coração em frangalhos, Maria sentiu um peso no peito que quase a impediu de respirar. A humilhação de não poder oferecer o básico, um chão seco, para quem ela mais amava, agiu como um ácido na sua alma. Foi o momento de dor mais aguda de sua vida. A sensação visceral de que ela tinha chegado ao limite absoluto da dignidade humana. Na manhã seguinte, ainda com as roupas úmidas e os olhos inchados, Maria foi trabalhar. Enquanto limpava a mesa de uma das sócias do escritório, ela viu algo que parecia insignificante. Um envelope pardo comum com algumas anotações a lápis no verso. A advogada separava ali o dinheiro em espécie para pagar o jardineiro e a diarista, dividindo cada valor com uma precisão matemática. Foi como se um raio de clareza atravessasse a mente de Maria. Ela percebeu que o dinheiro dela não sumia simplesmente por ser pouco. Ele sumia porque era invisível. Ela recebia o pagamento, e ele se esvaía em dívidas, juros de cartão e pequenas compras por impulso para mascarar a tristeza. Naquele instante, nasceu o que ela batizou de técnica do envelope secreto. A ideia era de uma simplicidade que beirava o absurdo, mas que exigia uma força de vontade sobre-humana. Ela não ia mais deixar o dinheiro no banco ou solto na bolsa. Ela comprou 5 envelopes de papel e deu a cada um deles um propósito sagrado. O primeiro envelope, e o mais importante de todos, recebeu o nome de sonho inegociável. As regras do método eram rígidas e não permitiam exceções. Primeiro, todo santo dia, sem falta, Maria teria que depositar no envelope do sonho inegociável qualquer valor que sobrasse, nem que fossem apenas R$ 2 que ela economizaria deixando de tomar o café na rua. Segundo, o dinheiro desse envelope nunca, sob hipótese alguma, poderia ser usado para pagar contas atrasadas, emergências ou comida. Ele era o dinheiro da entrada da casa própria, e para Maria, aquele envelope passou a ser uma entidade viva. Terceiro, ela passaria a anotar no verso do envelope cada centavo guardado, criando um rastro visual da sua vitória diária. O começo foi uma batalha brutal contra a própria mente e contra as necessidades básicas da casa. Houve dias em que o estômago roncava e a vontade de abrir o envelope para comprar 1 quilo de carne era quase insuportável. Maria via os filhos pedindo um iogurte ou um brinquedo barato e sentia a alma sangrar ao dizer não. Mas ela sabia que se cedesse agora, eles continuariam morando na lama para sempre. A resistência interna era um monstro que sussurrava no ouvido todas as noites que aquilo era uma bobagem, que R$ 10 por dia nunca comprariam um apartamento. Suas amigas de trabalho riam quando ela contava que estava levando marmita de arroz e ovo para guardar o dinheiro da condução.
O cansaço físico era extremo, pois para alimentar o envelope sem deixar faltar o básico para os filhos, Maria passou a aceitar faxinas extras aos finais de semana, trabalhando 14 horas por dia, 7 dias por semana. Suas mãos, já castigadas, começaram a apresentar fissuras profundas, mas cada vez que ela chegava em casa e colocava uma nota de 10 ou 20 reais dentro do papel pardo, ela sentia que estava comprando um pedaço da sua liberdade. A simplicidade chocante do método estava no fato de que ele forçava Maria a encarar a realidade do seu dinheiro e a priorizar o futuro sobre o alívio imediato. O envelope secreto não era apenas sobre finanças, era sobre resistência. Era o sacrifício de uma mãe que decidiu que a dor da disciplina era muito menor do que a dor de ver os filhos perdendo a esperança. Ela começou com 5 reais, depois 10, e conforme os meses passavam, aquele envelope ia ficando mais pesado, tornando-se o símbolo físico de que o impossível estava começando a ganhar forma. Eu sei que, ouvindo assim, parece uma história de ficção, mas o que a Maria viveu é a realidade nua e crua de milhares de mulheres que você cruza todos os dias no ônibus ou no metrô. Esta não é uma jornada baseada em sorte ou em fórmulas mágicas da internet, mas sim uma estratégia de sobrevivência documentada por quem viu de perto essa transformação acontecer. Se você está sentindo que esse relato fala diretamente com o seu momento atual e quer ter acesso a mais conteúdos que mostram o caminho real para a mudança financeira, deixe seu like e se inscreva no canal agora. A sua participação é o que mantém este projeto vivo para ajudar mais famílias a saírem da invisibilidade. Eu quero te ouvir de verdade. Qual é o maior desafio que te impede de realizar o seu sonho da casa própria hoje? É o valor do aluguel, as dívidas acumuladas ou a falta de um método claro? Escreva aqui embaixo nos comentários. Fica comigo, porque agora eu vou te mostrar os números exatos e como a mente da Maria mudou completamente quando o envelope começou a encher. Os primeiros 90 dias da técnica do envelope secreto foram marcados por um silêncio absoluto. Maria não falava sobre o que estava fazendo, pois tinha medo de que, ao verbalizar seu sonho, a realidade o esmagasse. No primeiro mês, ao abrir o envelope pardo escondido atrás de uma telha solta no alto da prateleira, ela contou exatamente R$ 482,50. Eram notas de 2, 5 e 10 reais que ela havia suado para conquistar em faxinas extras e economias drásticas na feira de domingo. Para muitos, aquele valor não pagaria sequer uma parcela de condomínio, mas para Maria, aqueles pedaços de papel amassados eram a primeira prova física de que ela não estava mais à deriva. No sexto mês, o volume do envelope mudou a dinâmica da casa. Ela já acumulava R$ 3.400. Foi nesse período que a transformação mental de Maria se tornou mais profunda do que a financeira. Ela parou de olhar para o dinheiro como um meio de comprar alívio imediato para sua tristeza. Antes, um dia ruim no trabalho era motivo para comprar um lanche caro ou uma blusa em promoção para se sentir gente. Agora, Maria sentia prazer na privação consciente. Ela olhava para o envelope e via tijolos, via um chão que não inundava, via o futuro dos filhos. Ela aprendeu a dizer não para as ofertas de cartão de crédito que chegavam pelo correio e a negociar cada centavo com o dono do mercadinho. Sua mente havia saído do modo de sobrevivência passiva para o modo de conquista ativa. Ao completar um ano de aplicação rigorosa do método, Maria atingiu a marca impressionante de R$ 12.800. O cheiro do dinheiro guardado era o combustível para suas jornadas de 14 horas de trabalho. Ela começou a vender geladinho gourmet na comunidade durante as horas de folga, o que injetava mais 200 ou 300 reais extras todos os meses no envelope. No entanto, o mercado imobiliário não esperava por ela, e os preços dos imóveis na região metropolitana continuavam subindo. Ela percebeu que no ritmo atual levaria mais 3 anos para chegar ao valor da entrada de um apartamento simples, mas seguro.
Foi quando Maria tomou a decisão mais ousada e arriscada de toda a sua vida. Ela possuía uma motocicleta antiga, uma CG de 1.200 cilindradas que seu irmão lhe deixara antes de se mudar para o interior. Era o único meio de transporte que facilitava a sua vida, poupando-lhe horas de espera em pontos de ônibus perigosos na madrugada. Contra o conselho de todos os vizinhos, que diziam que ela ficaria a pé e perderia o emprego por atrasos, Maria vendeu a moto por R$ 7.000 à vista. Ela depositou cada nota desse valor dentro do envelope, sentindo um misto de pavor e euforia. Agora, ela tinha quase R$ 20.000 em mãos, mas o custo era o cansaço físico dobrado de depender do transporte público precário. A resistência social foi imediata e cruel. Suas colegas de trabalho começaram a chamá-la de pão dura e diziam que ela estava ficando louca, que vivia como uma miserável enquanto tinha dinheiro guardado. Ouvia comentários maldosos de que estava guardando dinheiro para algum homem ou que estava envolvida em algo ilícito, porque era impossível uma faxineira ter aquela quantia. Maria permanecia blindada. Ela não discutia, não tentava se explicar. A validação do impossível veio de forma burocrática e fria, dentro de uma agência bancária de um bairro nobre. Com um envelope escondido dentro de uma sacola de mercado para não chamar atenção, ela se sentou diante de um gerente que, a princípio, mal olhou em seus olhos. Quando ela disse que tinha o valor para dar entrada em um imóvel pelo programa habitacional do governo e abriu o envelope sobre a mesa de vidro, o silêncio no escritório foi absoluto. O gerente, acostumado a lidar com investidores de terno, ficou chocado ao ver aquela mulher de mãos áspidas e roupas simples contando notas de R$ 10 que somavam R$ 28.600. Aquele não era apenas dinheiro. Era a prova de que a lógica tradicional do sistema financeiro, que diz que o pobre nunca vai poupar, estava errada. Maria não tinha apenas os números a seu favor. Ela tinha uma mentalidade inabalável, que transformou centavos em um patrimônio que nenhum cético poderia mais ignorar. O sucesso de Maria não ficou trancado entre as 4 paredes úmidas de sua antiga morada. Na periferia, onde as paredes têm ouvidos e o destino de um é o espelho do outro, a mudança dela começou a brilhar como um farol no meio da neblina. No começo, as vizinhas olhavam com desconfiança a nova rotina de Maria, que parecia mais focada e menos disposta a gastar tempo com as lamentações de sempre. Mas o silêncio dela foi quebrado quando Dona Ivone, uma senhora de 60 anos, que criava 2 netos com uma aposentadoria minguada e vivia atolada em dívidas de cartões de crédito emprestados, bateu à sua porta. Ivone queria saber como Maria tinha conseguido comprar móveis novos e, principalmente, como ela parecia ter uma paz que o dinheiro nenhum naquelas ruas costumava comprar. Maria, com a generosidade de quem conhece a dor da escassez, não guardou o segredo para si. Ela sentou Dona Ivone na sua mesa de cozinha e apresentou os 5 envelopes. Naquela tarde, a técnica do envelope secreto deixou de ser um método individual para se tornar um mecanismo de sobrevivência coletiva. Dona Ivone foi a primeira a replicar o sistema. Ela não queria uma casa própria. Seu sonho era mais imediato: tirar o nome do vermelho e conseguir comprar os remédios para a pressão sem precisar escolher entre a farmácia e o açougue. Maria ensinou Ivone a separar os primeiros R$ 10 da aposentadoria e esconder o envelope dentro de uma Bíblia velha. Em menos de 4 meses, Dona Ivone tinha quitado 3 contas que rolavam juros há anos e, pela primeira vez em uma década, conseguiu fazer uma compra de mês completa, à vista, sem usar o famigerado caderninho do mercado. A notícia correu a viela como pólvora. Logo, Jéssica, uma jovem mãe de 22 anos que trabalhava como operadora de caixa e sonhava em fazer um curso de estética, também procurou Maria. Jéssica vivia no ciclo do consumo por impulso, comprando maquiagens e roupas em 10 vezes para aliviar o estresse do trabalho pesado. Maria foi direta com ela. O envelope não aceita mentiras. Jéssica começou a guardar o dinheiro que gastaria em lanches caros no shopping e em 6 meses já tinha o valor total para pagar o curso que seria sua porta de saída do subemprego. O que começou com uma conversa de cozinha transformou-se em um movimento silencioso e imparável pelas ruas do bairro.
As mulheres da comunidade criaram uma rede de apoio invisível ao sistema financeiro tradicional. Elas passaram a se reunir uma vez por semana, não para festas, mas para o que chamavam de café do envelope. Nesses encontros, elas trocavam dicas de como economizar no gás, onde encontrar o quilo do feijão mais barato e, principalmente, celebravam as pequenas vitórias de cada uma. Uma mostrava que tinha conseguido guardar R$ 50 na semana, outra contava que o envelope do sonho inegociável já estava ficando gordo. A solidariedade feminina periférica deu ao método uma força que Maria nunca imaginou. Quando uma delas passava por uma dificuldade extrema e pensava em desistir do método para pagar uma conta urgente, as outras se cotizavam para ajudar, protegendo o envelope da companheira como se fosse o seu próprio. O envelope tornou-se um símbolo de resistência contra um sistema que lucra com o endividamento da população pobre. Esse movimento começou a gerar um impacto econômico visível no comércio local. Os donos de mercadinhos, que antes lucravam alto com os juros embutidos das vendas a prazo e no fiado, começaram a notar que aquelas mulheres agora compravam à vista e negociavam descontos. Os agiotas da região perderam clientes, pois as mulheres tinham criado seu próprio fundo de reserva. Houve uma resistência velada dos homens da comunidade que se sentiam ameaçados pela nova independência financeira de suas esposas e filhas. Muitos ridicularizavam o método, chamando-o de brincadeira de criança com papel, mas os resultados eram incontestáveis. A transformação coletiva estava mudando a estética da rua. Casas que antes tinham telhas quebradas começaram a receber reformas. Crianças que andavam com roupas rasgadas agora tinham uniformes novos, e o clima de derrota constante foi substituído por uma atmosfera de plano e execução. Maria observava tudo isso com uma mistura de orgulho e responsabilidade. Ela percebeu que a técnica do envelope secreto tinha provocado um empoderamento feminino que ia muito além dos números. Aquelas mulheres que antes se sentiam sozinhas e esmagadas pelo peso da pobreza, agora se viam como gestoras de seus próprios destinos. Elas descobriram que, embora o sistema fosse feito para mantê-las na base da pirâmide, a organização e a união em torno de um método simples podiam criar fissuras nessa estrutura. O movimento não precisava de bancos, de aplicativos complicados ou de conselheiros financeiros de terno. Ele precisava apenas de papel pardo, caneta e a coragem de olhar para o próprio dinheiro sem medo. O exemplo de Maria provou que a replicabilidade era a maior arma do método. Não era sorte, era estratégia. E quando uma mulher da periferia aprende a traçar uma estratégia e a segui-la com o apoio de suas iguais, ela se torna uma força da natureza que nenhuma crise econômica consegue deter totalmente. A revolução silenciosa estava em curso, e cada envelope guardado era uma declaração de guerra contra a narrativa de que a pobreza é perpétua. Hoje, quando Maria abre a porta da varanda do seu novo apartamento, o som que ela ouve não é mais o do zinco fustigado pela chuva, mas o silêncio de uma conquista que foi esculpida com a precisão de um diamante. Ela olha para as mãos, que ainda guardam as cicatrizes das limpezas pesadas, mas que agora seguram uma caneta para assinar documentos e planejar o futuro dos filhos em uma escola de qualidade. Para Maria, a técnica do envelope secreto transcendeu o ato de guardar notas de papel. Ela se tornou uma filosofia de vida, uma nova forma de enxergar o mundo e o próprio valor. Ela entendeu que o dinheiro nunca foi o fim, mas o meio para recuperar a coisa mais preciosa que o sistema tira de uma pessoa pobre: o tempo e a dignidade. Antes, Maria vendia seu tempo por migalhas para pagar juros de algo que ela já tinha consumido. Agora, ela usa seu dinheiro para comprar o direito de escolher o que fazer com as suas horas. O envelope deixou de ser um objeto físico e se tornou uma mentalidade de abundância construída dentro da escassez. Essa jornada trouxe à tona uma verdade inconveniente. Uma daquelas verdades que os bancos e as grandes instituições financeiras prefeririam que continuasse enterrada sob a lama da periferia. A verdade perigosa é que a pobreza perpétua muitas vezes é um projeto de manutenção de poder. O sistema é desenhado para que você se sinta pequeno,
para que acredite que a única forma de ter algo é se acorrentando a carnês de 30 anos ou a cartões de crédito com juros de 300% ao ano. Quando uma mulher como Maria decide que não vai mais participar desse jogo e cria seu próprio método de acumulação, ela se torna uma ameaça à narrativa de que o pobre não sabe se organizar. Maria descobriu que a educação financeira que ensinam nos livros de elite é feita para quem já tem capital, mas a sabedoria popular do envelope é a ferramenta de quem tem apenas a coragem. A grande revelação é que, se todas as famílias de baixa renda parassem de alimentar o sistema de juros e começassem a alimentar seus próprios envelopes, a estrutura econômica que lucra com a dívida desabaria em poucos meses. O legado de Maria é a prova viva de que a disciplina é a forma mais pura de rebeldia que existe. Em um mundo que te empurra o tempo todo para o consumo imediato e para a gratificação instantânea como forma de anestesiar a dor da exclusão, dizer não a uma compra supérflua para guardar R$ 5 é um ato revolucionário. Maria não apenas mudou de endereço, ela mudou a linhagem de sua família. Seus filhos não crescerão vendo a mãe ser humilhada por um aviso de despejo, mas sim vendo uma gestora que entende o valor de cada centavo e a força da paciência. Ela provou que a sabedoria não está nos termos complicados do mercado de ações, mas na palma de uma mão calejada que sabe exatamente onde quer chegar. O método do envelope é um desafio direto à ideia de que a sorte é o único caminho para quem nasce sem nada. A lição fundamental que a trajetória da Maria nos deixa é que a sua realidade financeira atual não é o seu destino final, e sim um ponto de partida que você tem o poder de transformar. O verdadeiro segredo da técnica não estava em uma fórmula matemática complexa, mas na intenção sagrada colocada dentro de cada pedaço de papel parda. Se você sente que finalmente chegou o seu momento de dar um basta na humilhação da insegurança e começar a construir o alicerce do seu próprio teto, o seu primeiro passo prático precisa ser dado agora, no segundo seguinte ao fim deste vídeo. Não espere sobrar dinheiro para começar, porque o sistema brasileiro foi desenhado exatamente para que nunca sobre nada no final do mês. Pegue 5 envelopes simples hoje mesmo. Escreva no primeiro deles com a letra mais firme e decidida que tiver: Meu sonho inegociável. Coloque ali qualquer valor que você tenha, nem que sejam apenas R$ 2 ou R$ 5, e sele esse compromisso inquebrável com o seu futuro e o dos seus filhos. Esta não é apenas uma economia doméstica, é o resgate da sua soberania e da sua dignidade. Se esta história de superação real tocou o seu coração e trouxe a clareza que você tanto buscava, eu te faço um pedido final. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para fortalecer esse movimento e compartilhe este vídeo com aquela mulher guerreira que você sabe que está precisando de um sinal para não desmoronar. Escreva agora nos comentários a frase "Eu vou conseguir", para selar este pacto com a nossa comunidade de apoio mútuo. Lembre-se, nós não estamos mais sozinhas, e a chave da sua casa própria começa a ser moldada no primeiro envelope que você decidir fechar hoje.